E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente tem aqui o convidado especial para o nosso Sorricast, mais um episódio aí de uma pessoa especial que quando a gente pensou nesse projeto, ele já desafiava muito a gente e a gente pensou em como é que deixava um tempo extenso, porque ele tem muita história para contar aí, é uma da autoridade, né, da cultura Sorrifácio, é um cara que zela muito, tá com a gente desde o começo. Dr. Júnior, Edson, Zanon, meu amigo franqueado da Sorrifácio. Obrigado aí pela sua presença, cara. Pô, Du, eu que agradeço. Realmente cobrei bastante esse dia, né? E dizer que o prazer é todo meu e vamos contar um pouquinho da nossa trajetória e essa história bonita que a gente construiu junto aí. Bacana. Ô, Juninho, conta pra mim, como é que começou o negócio? Me fala da odontologia, como é que você colocou o pé na odontologia? Essa história começou lá em Barretos, em 99, né? Pra quem não sabe, a gente fez faculdade junto, formou junto. E formamos em 2003. E aí eu fui trabalhar em São Paulo. Passei um ano de 2004 até setembro. E aí um amigo em comum me fez um convite nessa época para ir para Bahia, para quem nunca tinha morado fora de casa, no máximo em São Paulo, todo final de semana ia ver a família em casa em Barretos. Aceitei esse desafio e fui morar em Itabuna, na Bahia. Então, Itabuna? Itabuna, cara. Ô, Zanon, me fala uma coisa, você não tinha familiar, nada dentista? Nada. Nada? Nada. O máximo que eu tinha, lembra, você até brincava que você me levava para conhecer Ribeirão Preto. Ah, verdade. E a gente, eu não tinha o hábito de viajar assim muito e surgiu essa oportunidade. São Paulo para mim foi muito legal a experiência. Meu pai, o primeiro emprego meu pai achou no Classificado no estado de São Paulo para mim antigamente. Jornal, né? Antigamente você abriu o jornal, procurava abriu, lá, eu não né? fiquei sabendo, ele achou e falou: ó, segunda-feira você vai trabalhar em tal lugar. Me colocou no ônibus e eu fui, cheguei com a minha mala para trabalhar. E foram 3 experiências dessas em São Paulo. Fiquei 7 meses. Você trabalhou em 3 locais diferentes? 3 locais diferentes. Que local que é lá? Cara, eu trabalhei... O primeiro foi no Jardim São Luís. Foram, acho que, 3 meses num consultório. Depois eu trabalhei num outro, nesse mesmo bairro. E era assim, sozinho. Não tinha conhecimento ainda de clínica grande. A gente era consultório. Sim. E aí eu conheci um rapaz que, através do meu pai, de novo, que via esses anúncios aí no estado de São Paulo, né, no Classificados. Conheci um rapaz que tinha uma clínica em Carapicuíba. Então eu acordava, pegava um metrô, depois pegava o trem espanhol. Era 1h20 para chegar até o trabalho em Carapicuíba, cara. Então era 1h20 para ir, 1h20 para voltar. E chegava 8 horas. Chegava 8 horas da manhã. Saía de casa 6 horas, chegava 8 horas. E aí foram 7 meses em São Paulo, trabalhando. E assim, hoje eu agradeço meu pai por ter feito isso. E aí eu tinha um amigo nosso em comum, o Renato, o Coxa. E a gente sempre encontrava no final de semana para ir assistir o jogo do São Paulo. E aí ele falou: pô, teve uma proposta do Ivo, que tem uma rede de clínicas no Brasil na época. Falou: ó, tem uma proposta da gente ir para São Paulo, tá? Pra gente ir para Bahia. E na época, eu nunca me esqueço, para ganhar um salário de R$ 1.800 e moradia. Pô, eu nunca tinha ganho R$ 700 em São Paulo na época. Falei: nossa senhora, 1.800, é quase 3 vezes o valor que eu tô ganhando aqui. Falei: gente do céu, vamos embora. E aí fui para casa nesse final de semana. E falei para minha mãe, para meu pai, falei: Morava em Barretos, né? Morava em Barretos. Falei: gente, ó, vou embora para Bahia. Minha mãe, pô, filho do lado ali, 400 quilômetros, uma vez por mês estava em casa. Minha mãe e meu pai, na hora, meio que não aceitaram, mas viram que a necessidade pedia isso, né? Não, tá na hora, tem que começar o caminho dele. Oportunidade lá, tal. Financeiramente também, eu já não podia contar com eles, era hora de eu fazer o meu caminho, precisava até apoiá-los, ajudá-los. E aí minha mãe me levou até Ribeirão Preto, fui de ônibus. De ônibus? Foram 36 horas de viagem. Fiz amizade com o ônibus inteiro. E aí chegamos em Itabuna e ali foram 2 anos, cara. Fiquei de 2004 até 2006. Aí eu conheci uma clínica grande. Era um porte maior. Maior. Era uma clínica onde o dono antes de inaugurar, fez uma panfletagem de avião.
Sim, naquela época não se usava, né? Ali a gente já começou a tomar uma outra proporção de odontologia, que no primeiro dia de clínica, das 2 da tarde até as 6, passaram 200 pessoas dentro da clínica. Sim. Então, assim, foi uma loucura. Enquanto a partida, das 8 da manhã até meio-dia, tinha um advogado lá dentro, junto com a gente, ninguém podia sair, aparecer. Então, assim, a gente foi conhecendo um mundo da odontologia que trouxe toda essa história, deu bagagem para essa trajetória que a gente foi construindo ao longo do tempo e ensinou demais. Fiquei em Itabuna de 2004 a 2006 com esse rapaz que tem essa clínica. E aí, a distância, a gente que estava muito longe, chegou um tempo que eu falei, preciso voltar, ficar mais próximo. A gente sempre conversava. Vocês estavam em Querência. Mato Grosso. Querência, a gente sempre falava. E aí surgiu a oportunidade de eu vir para Londrina, que a clínica dele aqui tinha 10 consultórios, estava ampliando para 21 consultórios. Sim. Ele falou, eu tenho uma clínica em Londrina, está ampliando e eu preciso de uma pessoa num perfil igual ao teu, que vá para me ajudar a comandar a clínica, para, na época, gerenciar. Mas ali, lá na Bahia, você fazia parte da equipe? Eu fazia parte da equipe. Aqui você veio liderar já? Aqui eu vim para liderar. Mas quando eu cheguei em 2006, a primeira coisa que fizeram foram me colocar como parte da equipe por 60 dias. Para realmente saber se eu era da Lida, do Pega, se eu tinha perfil realmente. Quantas pessoas você liderava, mais ou menos? 56 funcionários. 50, você saiu, lógico... De uma operação de 8 consultórios. Uma operação de 8 consultórios. Menor. Você fazia, às vezes, alguns movimentos de liderança e foi liderar? O máximo que eu fazia ali era uma avaliação ou outra, mas eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Tinha traços de liderança, mas não aflorava, até porque pessoas dentro do meu time ali não deixavam. Sim. E aí, quando vim para cá, trabalhei por 60, quase 90 dias como clínico geral, numa clínica que ali eu fui conhecer realmente esse mundo de clínica de grande porte. E aí, em janeiro, inaugurou mais 11 consultórios. E aí foi onde começou minha história aqui em Londrina, em 2006. E eu fiquei nessa clínica até 2015, né? Aonde que eu saí dela para começar o projeto da Sorrifácio. Então, uma clínica onde eu aprendi muita coisa. Ali, realmente, eu fui aprender a liderar, aprender a fazer avaliação. Eu cheguei a fazer 90 avaliações por dia. Era uma época onde as clínicas não tinham o comercial ainda, o famoso relacionamento. Então, a gente tinha que avaliar, ao mesmo tempo, receber do paciente. Ali eu aprendi a resolver os problemas, porque quando a gente está fazendo uma avaliação, você está, entre aspas, resolvendo o problema do paciente, garantindo a solução do tratamento dele, e depois, se a sua equipe faz e não dá certo, você é cobrado por isso. E eu cheguei com 26 anos, eu tinha pessoal na minha equipe lá com 40, 45, e os pacientes voltavam e falavam, e aí, você falou para mim que ia dar certo. Sim. E eu tinha que sentar e manter a minha palavra. Então, isso foi me ensinando, e trouxe toda essa bagagem até hoje. E aí a gente sempre foi conversando, mesmo à distância. E aí em 2007 vocês começaram o projeto, nós fomos conversando, e aí fomos se aproximando. E o tempo foi passando, e aí nós fomos começando a se conhecer os projetos. Vocês começaram a vir para cá, ver o jeito que eu trabalhava. A Sorrifácio, na época, tinha uma cultura muito forte de ortodontia, Sim. que era um lado aqui que eu não conseguia explorar e não conseguia trabalhar muito nessa clínica. E eu queria absorver um pouco disso. Foi aonde, em 2014, eu fui para lá tentar buscar isso. Comecei a receber um pouco o pessoal da Sorrifácio, os consultores, alguns sócios, para contribuir a parte de avaliação de clínicos, de implante dentário, que também era uma parte que dava para completar com a operação de vocês de lá. E começamos a ter essa troca. E aí chegou um ponto que as ideias começaram a se encontrar. E aí surgiu a vontade de trabalhar junto. E aí tinha aquele lado assim, mas tem muita coisa em jogo, tem amizade, tem isso. E ao mesmo tempo eu tinha aquele ponto assim, mas eu não tenho o capital necessário para montar uma clínica. E o mundo que a gente vive da odontologia hoje, a estrutura era bem mais simples. Sim. Para montar uma clínica era muito mais fácil, né? A gente olhando uma operação hoje, nossa senhora.
Então, antigamente eu teria coragem de montar, acho que umas 15, né? Se fosse voltar no tempo. Então, aí visitei muitas operações no Rio Grande do Sul, vieram vários consultores na época, vieram vocês, vieram sócios, aí foi tendo essa química, até que teve o convite para ir para Caxias, eu com 2 filhos pequenos, surgiu aquela, vai, não vai, aí deu aquela balançada, mas não tive coragem de ir. Eu nunca me esqueço. Aí um dia meu telefone tocou, você me ligou e falou assim: e aí, Zanon, você não vem, né? Eu falei, não sei, cara, mas, pô, filho pequeno e tal. Ele falou assim: Zanon, e se a gente montar uma aí? Eu falei, pô, Du, aí eu tenho coragem, cara. Quer dizer, eu fiquei 10 anos trabalhando numa empresa, esperando uma oportunidade dessa, a gente conversando. Você fez o convite para mim que eu estava esperando há 10 anos, das pessoas que eu estava ali batalhando, performando. A clínica que eu estava ali, se brincar, a nível de odontologia, acho que era uma das melhores do Brasil, essa de Londrina. Sim. Era meio que referência de clínica, assim, né? Esse tanto de atendimento, você nunca pisou no Procon, né? Não tinha nada, sempre entregando com qualidade top, né? Tudo. Pô, era referência em merchan de TV, referência em implante dentário, palestras de implante, o tanto de pessoas que saíram da odontologia de dentro daquela clínica ali. Sim. A gente pode citar aqui até de várias marcas aí da odontologia. Tem muita gente que saiu dali de dentro que trabalhou junto com a gente, assim. Sim. Então, aquela clínica foi uma escola para muita gente. E aí, você veio, ligou e você falou assim para mim, você tem coragem? Eu falei, Du, eu tenho. Você falou, então me pega amanhã 2h da tarde no aeroporto. Eu desliguei o telefone e falei, não é possível, cara. Deve estar brincando comigo. No outro dia, 2h, eu fui no aeroporto e você estava lá. Eu falei, rapaz, o Eduardo veio mesmo. Aí pegamos, andamos o dia inteiro, lembra? Não achamos um ponto ideal. A hora que a gente estava perdendo a esperança, passando em frente ao terminal, tinha uma construção, saí num senhorzinho. Uma construção, né? Aquele tapume de madeira, aí você olhou sem placa direita, de alugas, sem placa de aluga, sem nada. Falou, viu, esse prédio aí, ele estava acabando a construção. Verdade. Esse prédio aí, ele falou, tá para alugar. Mas quem que é o dono? Ele falou, viu, tem uma loja ali, descendo a João Cândido demais, me encontra lá. Nós demos uma volta, paramos, aí nós fomos para dentro do escritório do dono do Raíssa. Do proprietário, né? E aí começou a negociação, ali saiu a história da Sorri Fácil, da primeira unidade nossa do Paraná. No dia seguinte nós passamos por Cambé, não conseguimos o prédio, passamos reto, fomos parar em Rolândia. Pegamos o prédio da esquina, conseguimos pegar, acho que o prédio mais antigo da cidade, reformamos, ficou linda a clínica. E aí começou a nossa história. Foram essas duas primeiras, né? Foram as duas primeiras. Inauguramos a Sorri Fácil de Londrina em outubro de 2015, quase novembro. E Rolândia inaugurou em julho de 2016. Foi tão legal e tão, assim, bacana, que em fevereiro de 2016 eu já estava em Gramado, tinha conquistado o prêmio das 10 clínicas, que com maior faturamento eu já estava lá. 4 dias em Gramado, passando 4 dias já tinha atingido as metas. Então, assim, e aí foi, né? E aí tem muita coisa que aconteceu nesse período. Zanon, você comentou, e eu também concordo contigo, que você foi um dos caras preconizadores que teve dentro da rede aí, para poder criar essa linha de receita de reabilitação dentro da Sorri Fácil. A gente era muito posicionado para orto. A gente queria fazer essa mudança estratégica, mas não abandonar também a orto. Sim. Né? Porque a gente entende que uma clínica com saúde, ela tem que ter esses 2 pés. Explica para mim um pouquinho, o que você vê de diferença no paciente de reabilitação e no paciente de orto? É que, na verdade, o paciente que... Isso aí vem, acho que um pouco do dentista, que ele sai acostumado a olhar... O paciente que procura a gente, ele está atrás realmente de solução. Às vezes ele procura a gente para tratar ortodontia, mas ele tem mais coisas. Então, cabe ao avaliador que está ali olhar, planejar e solucionar. E não focar só na ortodontia, né? Então, muitas vezes a finalização da orto precisa de uma estética. Sim. Muitas vezes, antes da ortodontia, nós temos que entrar com uma restauração, com uma dentística, com uma periodontia. E cabe a gente que está na avaliação fazer isso aí de uma forma muito bem feita, porque acho que isso aí é o que dá corpo, saúde para uma clínica.
E, infelizmente, tem muita gente que está na avaliação que, às vezes, o paciente chega e pede alguém aqui para fazer um implante. A pessoa vai, oferece o implante e acaba por ali. Eu vim aqui atrás de colocar o aparelho. Ah, o aparelho é esse aqui, acaba por ali. E uma coisa que eu aprendi e sempre, modéstia à parte, executei muito bem, é sempre olhar o paciente como um todo e oferecer Bacana. o tratamento completo. Ah, mas eu vim buscar só isso. Não, legal, mas você vai sair daqui sabendo tudo que você precisa fazer. Então, pô, você vai saber o que você precisa para colocar seu aparelho. Mas antes você precisa fazer isso para chegar no teu aparelho. Terminando, você tem essa possibilidade aqui de fazer essas facetas. Então, sempre apresentar tudo o melhor. Então, sempre o diagnóstico mais completo possível. Então, esse aprendizado eu tive e eu acho que isso aí é um diferencial e se a gente já puder compartilhar umas dicas legais aí, você que está nessa parte, gosta de fazer avaliação, sempre ofereça o melhor para o seu paciente e o mais completo possível, porque eu acho que isso aí é o que faz a diferença. Ô Zanon, e o que você dá de dica para aquele estudante que está na universidade, saindo para o mercado, que quer entrar para ser um avaliador? O que você tenta montar uma jornada ali que a pessoa deveria fazer se estivesse lá em Barreto saindo? Como é que você... Eu acho que tanto eu quanto você, a gente saiu pronto da faculdade para assumir um consultório. Então, a gente conseguia fazer um pouquinho de cada coisa. Hoje, a gente recebe muitos recém-formados nas nossas unidades. E não quer dizer que está certo ou errado, mas às vezes a pessoa chega pronta ou já saiu da faculdade num curso de especialização. Ela já vem destinada a fazer uma disciplina só. Eu faço só orto. Eu faço só cirurgia. Eu faço só dentística. Eu acho que o legal é a pessoa se aprofundar um pouquinho em cada área, em cada especialização, né? Claro, em vez de você cair numa especialização, faz uma atualização em cada área. Aprende, trabalhe um pouco, um ano, aprende a resolver problemas. E acho que o principal, escutar os pacientes, né? Eu costumo dizer para a minha equipe, todos os pacientes que estão dentro da nossa clínica, eles querem um trabalho bem feito, mas eles querem ser acolhidos. Então, se você conseguir entregar um trabalho bem feito, acolher, acho que isso aí vale mais do que qualquer coisa. Então, assim, você que está aí, aprenda a fazer um pouco de cada coisa. Não fica focado, eu vou sair da faculdade já numa especialização de orto, ou numa especialização de implante. Mas vai bater um cara no meu consultório ali às 6 horas da tarde com uma baita de uma pulpite, você vai ter que saber fazer um acesso de canal. Sim. Vai chegar uma fratura do anterior, você vai precisar fazer uma restauração estética, você vai precisar fazer um provisório. Então, eu acho isso muito importante. Você vai precisar... eu queria acrescentar nisso aí uma visão de que se eu estivesse saindo hoje, eu procuraria uma pessoa que já está no mercado há mais tempo para passar um tempo do lado dela. Exatamente. Né? Porque ela vai te ensinar muitas vezes como que se aborda uma pessoa, um paciente, como que você cria a tua autoridade com o paciente para que ele crie respeito, ele crie confiança no seu plano de tratamento. Quando você vai entender o que você consegue executar e o que você precisa delegar para um outro dentista executar, entendeu? Então, acho que esse caminho que você cria na cabeça do recém-formado, e você tem um recém-formado que entende, você ganha um leão para frente, né? Tem vários sócios que você fez dessa maneira, né? Exatamente. E muitas vezes, o que eu acho que eu tento passar, a maioria das vezes o paciente que procura a gente, ele diz o que ele está procurando. Principalmente, quem chega lá e se ele souber e aprender a ouvir, o paciente já chega entregando para a gente o que ele foi buscar. E se a gente conseguir ouvir, a gente consegue entregar aquilo e um pouquinho a mais. Aí entra toda essa experiência, esse know-how. Vou resolver o seu problema, mas você precisa disso. Passar tranquilidade, acolher muito bem, deixar o paciente calmo. Porque quem sai de casa para ir num dentista sabe que vai tomar uma picada, uma agulhada, sentir dor, gastar dinheiro. Chega lá, a maioria das vezes, não recebe um bom dia, não tira nem a máscara, não olha no olho da pessoa. Então, assim, acho que desconstruir esse personagem é o que eu tento ali de cara. Entendeu? Tanto eu quanto toda essa turma que vem atrás de mim aí, é essa frente. Já vamos receber a pessoa aqui dessa maneira.
esse acolhimento, esse carinho, ouvir o que eles vieram buscar e, além disso, passar todas as opções. Ah, mas eu olhei aquele... Eu costumo dizer, pô, eu tiro uma lição, eu já quebrei tanto a cara, assim, às vezes a gente olhava para os pacientes e isso acho que todo mundo que faz avaliação já passou por isso. A gente nunca ofereceu o melhor e... Eu tenho uma passagem minha que um paciente chegou uma vez, sentou na minha cadeira e falou, eu queria colocar meus dentes. Eu peguei e falei, não, tudo bem, vou colocar para o senhor. Falei, tem essa prótese aqui. Ah, mas essa é a melhor? Falei, não, eu tenho essa importada aqui, oferecendo uma dentadura para ele. Mas essa é a mais cara que tem? Eu falei, não, tem essa aqui, a importada, que custa 3 mil. Ah, então eu quero essa. Mas essa aí sai da boca? Eu, na época, não me importei, não tinha essa experiência, também não... Falei, não, essa que sai da boca custa 6 mil reais. Achei que não faria. Falei, então eu quero essa, eu vou pagar à vista. Levantou a calça, tirou um bolo de dinheiro da meia, assim. Foi lá e pagou. Eu atendi ele de qualquer jeito. Aquilo ali foi uma lição para mim, que se eu tivesse sentado, não que eu teria vendido mais caro, mas eu teria feito um outro tipo de avaliação, teria oferecido um outro tipo de tratamento. Sim. Dali em diante, eu abordo os pacientes de uma outra maneira. O senhor... eu quero o quê? O senhor precisa fazer uns implantes. O senhor pode voltar a ter seus dentes fixos, sem o céu da boca. Doutor, esse aí eu não posso fazer. Não, o senhor pode. Explico tudo. Não, doutor, esse não posso. Então, o senhor pode fazer uma dentadura. Aí, depois, eu vou oferecendo as outras coisas. Todo paciente merece saber o que ele pode fazer de melhor. O que ele tem de melhor. Né? Sempre o melhor primeiro. Sempre o que vai dar o top de qualidade para o paciente. E depois você vai... Acho que isso é a diferença. Auxiliar ele na decisão, né? Exatamente. Exatamente. E deixa eu te perguntar outra coisa. Quando você começou a trabalhar, dessa turma hoje de sócios que você tem, quem foi o primeiro que chegou? Qual foi a ordem mesmo? Primeiro que chegou... Bom, o primeiro sócio que chegou meu foi o Dani, que já estava aqui comigo trabalhando nessa clínica grande. Sim. E aí o Dani fazia implante. E aí o Dani chegou para fazer parte desse projeto de Londrina. Depois já acompanhou a gente no projeto de Rolândia. Depois veio o Marcos. Depois veio o João. Depois veio o Denis. Aí veio o Gabriel. Vamos ver se eu não vou esquecer ninguém, rapaz. Quem mais? Aí, às vezes eu vou... Nessa ordem aí, me diz que hoje você vê, por exemplo... todos se viraram empresários, né? Todos passaram viraram, com você. Regra básica, todos eles chegaram. O Daniel foi um caso à parte, porque o Daniel já estava há um tempo, viveu clínica por 10 anos antes disso acontecer, parte de cirurgia, fazia parte do projeto, já era uma ideia. Mas todos eles chegaram, trabalharam como clínico por um grande... Como é que você recebeu o primeiro dia? Recebeu... Eles vieram, entraram em contato com a Sorrifácil, chegaram recém-formados, né? Acompanharam 1, 2 dias. Era até engraçado de contar, mas assim, a gente também não tinha preparo nenhum, como é que eram as coisas, né? Ficavam ali andando atrás de mim 1, 2 dias, com um jaleco, sem fazer nada, olhando. Eu não conseguia nem dar atenção direito. E ficava vendo um pouco do dia a dia da clínica. Fica no consultório ali, vendo o doutor atender, o dia a dia nosso. Trocava meia hora de palavra. E aí, gostou? Gostei. Então, você começa amanhã. Definia o salário. Coitado, eles chegavam também precisando trabalhar, queriam uma oportunidade. E aí, definia tal, era tudo muito rápido. Não, vamos. Então, vamos embora. Segunda-feira você começa. O que precisa? Não, só um jaleco e vamos embora. Aí, segunda-feira vinha, começava a trabalhar. Trabalharam todos eles um período bom como clínico geral, aprenderam a trabalhar, né? A resolver problema de paciente. É uma coisa que você cobra muito, né? Muito. Não vai chegar aqui e vai começar do básico. Não. Eles têm que chegar, tem que saber moldar, massa, tem que saber fazer aprender o clínico geral básico, mão na massa. Enfrentar problema mesmo, o dia a dia clínico. Acho que para se tornar um bom avaliador tem que passar por isso. Isso aí é básico. Tem que viver o dia a dia de clínica, tem que criar esse DNA. O que você viu de tempo, assim, o que mais demorou e o que formou mais rápido? Porque isso aí é uma coisa que depende de pessoa a pessoa, né? Até ela absorver. Quando você acha que uma pessoa que assim, põe o pé querendo muito, ela tem que trabalhar
nessa visão É que sua assim, aí? ó, são características diferentes, tá? Tem gente que tem facilidade de lidar com pessoas. Sim. Teve gente que teve muita facilidade para se tornar um bom avaliador. Teve gente que tem muita facilidade para conectar com pessoas, para liderar pessoas. Então, assim, são características diferentes, né? Então, tem gente que já é um pouco mais organizado, já é mais metódico, já gosta mais de planilha. Então, teve cada um no seu tempo, né? Mas, assim... Uma média, assim, pra eu tô lá na faculdade, eu falar, nossa, quanto tempo eu vou me dedicar? Vamos por aí, ó. O que eu acho que não dá para pular uns 6 meses aí de clínico geral, de 6 meses a 1 ano de clínico geral. Né? Intenso, numa clínica boa. Não é vir passar 2 dias e vai ver outra 6 meses a realidade. 1 ano numa clínica geral, trabalhando. E aí depois começar a fazer avaliação, planejamento. Vai errar planejamento. E tem que aceitar, às vezes, uma pessoa mais experiente voltar e falar, doutor, esse dente aqui você planejou fazer isso, mas ó, não tem condição. E nessa hora tem uma coisa que eu sempre falei para minha equipe, gente, ó, vendeu isso, não dá para fazer, não tem problema. Vamos chamar o paciente, o máximo que vai acontecer, nós vamos devolver o dinheiro ou mudar o planejamento. Sim. E 98% das vezes, o paciente aceita a mudança do planejamento. 1% não. Sim, você ele vendeu entende, isso, né? Você vendeu isso para mim, não dá para executar. Então o dinheiro do senhor está aqui, ó. Não tem problema nenhum. Não falta verdade, não falta transparência. O paciente entende, não tem problema. Eu também acho. São 6 meses dotado da pessoa de uma humildade grande, né? De saber ouvir e ter uma noção de ter a sorte de cair do lado de uma pessoa que abrace, né? E forme ele. Porque é difícil quem gosta de fazer esse tipo de formação. E não é certo ou errado, mas é difícil, porque isso demanda tempo, né? Demanda tempo. Às vezes a pessoa quer pular essa etapa, mas isso aí vai fazer parte da... É que não dá para você criar uma trilha, uma carreira de sucesso, assim. Tem gente que pula etapa e dá certo, mas se a gente for olhar de 10 aí, eu acho que os... Pode ser que dá certo em outro lugar, mas na Sorrifácil você vê que, tipo, quem respeita essa jornada de maturação, né, cara? Costuma crescer, né? Se a gente for olhar no mercado hoje aí, principalmente atual, acho que é essa turma aí que tá performando bem, que consegue prosperar, entendeu? Essa turma que vem dessa pegada aí, sabe? De clínica, que vivenciou isso aí, que passou por esse processo, que conhece clínica a fundo. A gente fala, né, por exemplo, assim, a gente conversando bastante hoje, viajando, o quanto que é difícil, às vezes quase impossível, a pessoa ir lá abrir um negócio e não ter uma figura dessa dentro da unidade, né? É difícil. É uma coisa que, tipo assim, a clínica não vai ter alma, né? As pessoas vão se conectar ali, não tem propósito, não consegue desdobrar aquilo, né? Toda clínica tem que ter uma referência. Então, às vezes, acho que há uns 15 dias atrás, eu até brinquei e falei isso no Merchan. O paciente entra lá, olha pra mim e fala, pô, você tá aqui até hoje. Eu falo, graças a Deus, pô. É 10 anos de clínica. Se você entra e me vê aqui, é porque deu certo. Bacana. Porque tem clínica aí que já tá na 4ª, 5ª, 6ª gestão. Então, assim... Você vai há quantos anos na TV? Pô, acho que já faz uns 15, 18 anos que eu faço merchan na TV. 18 anos que você faz programa na TV. 18 anos. E não abro mão. E Adoro o digital. Como é que foi? Como é que foi, cara, quando você foi lá a primeira vez? Me tacaram, né? Eu caí de paraquedas. Ó, preciso que você vai na TV hoje. Meu ex-patrão era assim, ó. Você tem TV hoje, você tem que ir lá fazer não sei o quê. Não me deu um pedaço de papel, não me deu nada. Vai lá. Falei, pelo amor de Deus, e vai eu, né? Uma bancadinha na frente, sem um texto, sem nada. E é que eu sou uma pessoa que gosta muito de gente, gosto de falar. Então, acho que os 2 primeiros merchan deu uma gaguejada mas depois foi embora. Aí já foi se ajeitando. Aí vai, aí você cria. Aí eu consegui conectar muito fácil com o apresentador. No 3º merchan, o cara já estava fazendo churrasco em casa comigo. Sim. Então já criou aquela sinergia. Já foi te dando uma... Então ele já levantava a bola para mim falar, e aí já foi sendo mais suave. Então, acho que isso aí ajuda bastante. Isso é um ponto positivo que eu tenho. Mas essa parte que a gente estava falando eu acho que toda clínica tem que ter a alma e ela tem que ter a sua referência. Isso é uma outra coisa que eu acho que faz parte do sucesso. Então, todo mundo que abre o seu negócio, ele tem que se tornar o DNA daquele negócio. Ou ele tem que formar um DNA daquele negócio. Para o negócio ter perenidade, para ele seguir. Entendeu? Eu mando muita gente lá para vir conhecer aqui a cultura, né? Eu falo, ó, talvez dá uma visitada lá que você vai ver. E eu sempre falo, ó, só não esquece que aquilo ali tem no mínimo, quantos anos? 15?
Não, aqui a Sorre aqui Não, que tem você 10. tá aqui em Londrina. Eu cheguei em 2006, vou fazer 20, né? 20 19 anos. anos, é. Então você não imagina que tem um cara que tá 20 anos numa comunidade, impactando ela, impactando positivamente, vendendo e entregando, sendo referência, não tem problema em justiça, né? De justiça civil, você tem uma preocupação muito grande com os seus pacientes. Sim. Você tem recorrência de venda muito grande. Você Sim. tava lá hoje, estava comentando com o paciente, o professor, a ficha é 300. 342, nós estamos na 11 mil. Tá na 11 mil, Seu entendeu? Adbel. Então se preocupa muito com a qualidade de atendimento nessa base. Sim. Porque eu vejo que às vezes a pessoa fica um pouco ansiosa e quer conhecer, tipo, uma semana do Zanon, mas ali tem processos que foram maturados durante os últimos 10 anos, entendeu? Sim. Então é só isso que eu acho que a gente tem que situar, que é uma construção, né? Por isso que Exatamente. você é tão crítico com quem chega naquela clínica, tão exigente com quem tá trabalhando hoje contigo, né? Os meninos até brincam, né? Diz que antigamente eu gritava no corredor, chamava atenção. Eu não lembro muito disso aí, não. Diz que eu dava uns gritos, uns berros lá com todo mundo. Eu até falo, gente, não, isso aí não faz parte, não. Mas, assim, acho que tem que ter esse critério. E, principalmente, é uma coisa que não dá para abrir mão do... Quem entra ali, de novo, tem que ser muito bem tratado. Eu falo, gente, ó, aquele senhorzinho que passou ali, ele tem que ser visto como se fosse teu pai e tua mãe. Depois, planejamento, entrega, nós vamos cuidar disso, mas o respeito tem que ter isso aí. Condição de trabalho eu vou dar para vocês. O mínimo que vocês vão fazer é sentar, executar e atender bem. Bacana. Por trás, aí entra o nosso papel, cuidar da engrenagem. Cara, e eu não paro dentro da clínica. Esse aqui, o sorriso que tá aí atrás, ficava atrás de mim correndo para gravar, cara, mas eu não paro. Eu dentro da clínica não paro. Então, quando eu não estou atendendo, uma coisa que eu não abro mão até hoje de atender, gosto, tá? Eu estou entrando dentro de consultório. Acho que poucas pessoas. Eu gosto de sentar na recepção, tomar café com os pacientes, conversar com os pacientes. Eu chego. Isso é uma pergunta que eu faço. Como é que você chega na tua clínica? Você dá bom dia para os pacientes? Você dá bom dia para sua equipe? Você cumprimenta todo mundo? Acho que isso aí faz o negócio ser diferente. Sim. Cara, então... Papel do líder, né? Tem que energizar a equipe quando chega, né? Cara, eu vivo aquilo ali, sabe? Não só aquela ali, como todas, né? Então, eu gosto de sentar, tudo bom com a senhora. Cara, conheço os pacientes, eles me conhecem. Então, eu acho que isso aí faz a diferença. Mas é pra quem gosta também, eu gosto disso, cara. Sim. Eu gosto muito do que eu faço. É perceptível no dia a dia. Entendeu? Essa conexão, você vê que os pacientes têm que esperar na sua clínica, ninguém fica bravo, todo mundo sabe dos combinados. Isso é um ambiente gostoso de ficar, um ambiente leve. Você vê que tá todo mundo organizado, sabendo o que precisa fazer. Isso é bem... Deixa eu te perguntar outra coisa. Você foi um dos preconizadores para trazer o digital para dentro da Sorri Fácil. Certo. Verdade. Isso Foi um aí... dos caras que abraçou essa ideia lá atrás, quando ninguém acreditava, achava que isso não ia mudar. Cara, Tiveram umas pessoas ao longo do Brasil que se abraçou, né? Eu tava lá no Sul, você tava aqui em Londrina, eu fui pra dentro de um laboratório, tu foi se enfiar em outros profissionais que são referência pra nós, né? Cara, pois é. Me conta como é que foi essa jornada e como é que você olha pra trás hoje e vê todo mundo já, assim, isso na DNA da Sorri Fácil, né? Eu acho que a frase que ficou marcada pra mim, que eu ouvi, que o digital é pra quem gosta, não é pra quem quer. Acho que isso aí é... Por quê? Porque ele não para de evoluir e você tem que cair dentro e não parar de estudar, né? E aí, quando apresentou o digital pra gente, coincidiu com a nossa viagem pro IDS. Sim. Que nós caímos num congresso que acho que ele tem 14 ou 9 pavilhões do CIOSP, é muito grande. E acho que 80% daquele congresso era digital. O mundo tava falando digital, né? Acho que eu tava vendo esses dias uma postagem no Instagram, nós estamos em 2025, era 2019, falando de uma impressora de metal, que nós vimos lá em 2019, chegou agora aqui no Brasil. Chegou agora aqui. Então, aí, cara, a partir de lá, cheguei já com a decisão tomada, falei, não, eu quero viver esse mundo aqui, quero viver. Primeira coisa que foi reunir, a gente acho que já tinha comprado um Tri-Shape. A gente já tinha comprado naquela época 6 Tri-Shapes. Eu acho que foi uma loucura. Eu acho que foram Veio 10. Pra cá. Foram 10 Tri-Shape e tinha comprado 4 Carestream. Isso é verdade. Foram 10 Tri-Shape. Aí foi um pra cada canto do Brasil. Mas a gente nem sonhava em fresadora. É. Foi na época que começou a se falar em alinhador. Não, vamos comprar o Tri-Shape.
E aí fomos e tal. E aí começou contato com o Fábio Balsalobre. Fábio E aí que foi, acho que o primeiro cara do Brasil a trazer um Serec. Não, a minha autoridade digital até hoje. Nossa, né? Pra mim ele é o mestre, cara mestre dos sabe mestres. Demais. Tudo que eu preciso eu valido com ele. Demais. E aí, quando eu tive o contato com a fresadora, eu falei, nossa senhora, eu preciso disso aqui. Aí, gostei, conheci, tive contato acho que a gente, no CIOSP, teve o stand da Sorri Fácil, nós trabalhamos, eu fui no stand da Cirona, vi o equipamento que fazia o ShareSide. Sim. A hora que eu descobri que eu consegui entregar um tratamento para um paciente em 60 minutos, eu fiquei fascinado. Falei, gente, eu já tenho um scanner, você tem um equipamento desse aqui. Vai chegar uma pessoa na minha clínica. Eu gosto de fazer o atendimento. E eu vou conseguir mudar a vida daquele cara em 60 minutos. Falei, eu preciso disso aqui. Que eu ia conseguir escanear, planejar, fresar um dente em MX ou uma lente de contato. E em 60 minutos eu ia estar com o dente cimentado. Falei, não é possível. E aí começou, cara. Isso foi uma revolução, né? Foi. E aí fizemos esse investimento em 2020. Aí veio a pandemia. Ficou aquele 2020. baita daquele 2020 ou 2021, acho que 2020. Veio a pandemia. Tinha acabado de fazer esse investimento, aquele baita daquele equipamento. Falei, meu Deus do céu, e agora? Mas, cara, que belo investimento. A partir de lá, e fui me aprofundando, fui estudando. E, cara, é um mundo que é fascinante. Saber que você pode transformar o sorriso de uma pessoa no mesmo dia, em pouco tempo, com conforto, com segurança, com previsibilidade. A pessoa consegue ver o que você vai fazer antes de fazer. Isso. E é um convite que eu faço. Se toda clínica pudesse ter um scanner dentro, mudaria a realidade do seu negócio. E tá fácil hoje ter um scanner. É. Quando a gente fez o investimento para ter um, nossa senhora. Tudo dava errado, né? Além de dar errado, o investimento era muito mais caro. Era muito mais caro. Era muito mais difícil. Software que não estava configurado. O valor que tinha que pagar de anuidade, hoje é tudo liberado. Né? O valor do equipamento, acho que caiu 3 vezes o valor. Tinha que desenhar, não tinha quem desenhava. Quando desenhava, não tinha quem fresava. Quando fresava, quebrava. A curva de aprendizado era muito grande. Era muito dolorosa. Era muito grande, era muito... Hoje... Meu Jesus. Chegou bem. Marcos Vinícius. Chegando. Boa. Boa noite, doutor Marcos. Tudo certo, doutor Marcos. Tem que chegar, dá a mão pra nós aqui, cara, senão você vai quebrar o clima aqui mesmo. Tá louco. Depois dessa aí, tudo bem? Depois a gente faz um corte. Esse aí é o Dr. Marcos. Ai, Marcão, como é que você dá uma dessa, cara? Marcão chegou causando aqui no estúdio, né, rapaz? Tudo bom, Marcos Vinícius? Tudo certo? Ai. Mas então... Marcão é assim, cara. Chega nunca igual. Do jeito que ele chegou igual, na clínica aqui, já chega dominando. Você perguntou aí, qual foi o que destacou mais rápido? Você tá vendo aí, ó. Já chega... Qual que foi que chegou e conquistou primeiro? Já chega conectando já, não tem jeito, não. Chegou, parece uma família de cigano. Quando chega, para tudo, né, cara? Não tem jeito. A fruta nunca cai longe do pé, né? Não tem jeito, não. E aí, voltando pro digital. Dá pra cortar depois, né? Dá. Voltando pro digital. E aí nós começamos a fazer esse mundo aí. Eu tenho a facilidade que a minha esposa, ela é ceramista, já trouxe ela para dentro, a gente abriu um laboratório lá, então toda a parte de maquiagem, desenho ela faz. Então hoje eu consigo, mas mesmo assim é desafiador, porque eu sou a única pessoa dentro da unidade hoje que gosto, quero e consigo sentar um paciente, escanear e entregar na mesma hora. Os outros profissionais ainda gostam, querem, mas não têm a paciência de sentar e tentar fazer o dia todo ali. Eu, se deixar, eu fico... não, é difícil eu pegar uma silicone ou um alginato hoje. Mas, ó, eu devo muito isso, Zanão. Eu vejo muito isso, né?
Eu vejo muito isso no mercado acontecendo, porque às vezes alguns cursos não trazem no Não seu trazem. DNA o digital. Exato. E aí eu acho que quem está pensando em fazer curso, independente de onde for, tem que entender o tanto que essa escola está conectada ao digital. É que eu não sei se nós temos hoje uma especialização 100% digital, né? Tem algumas no mercado hoje, tem um pessoal bem bacana, assim. O que eu não recomendo é, se aquela persona não fala digital, não conversa sobre digital, não tem um pouco de módulos ali para você ter contato com o digital, eu entendo que no futuro isso vai faltar. O Du, é que a entendeu? pessoa, para dominar o digital, ela tem que dominar o analógico, certo? Sim. Isso aí é uma premissa básica, até porque o digital, ele potencializa tanto a qualidade quanto o defeito. A gente ouviu isso do Paulo Salobra, né? Exatamente. Então, assim, o digital não dá para dar um jeitinho. É. Entendeu? Então, assim, se você fez um preparo, ele vai evidenciar o erro ali 10 vezes. E o digital você não vai conseguir dar um jeitinho que o protético dá no enceramento, numa fundição. Então, o digital vai brecar e vai falar, opa, reprepara. Aí onde o dentista dá um passo atrás e fala, não. Eu gosto muito não do quero digital porque ele delimita certinho onde está o problema. Se está no laboratório ou se está no dentista, né? Exatamente. Não tem aquele negócio, aquela relação cinzenta que deixa a relação tensionada. Não. Abre o escaneamento. Tá dentro dos padrões técnicos, tá? Então, a partir daqui é responsabilidade do laboratório. E vice-versa, né? Eu acho que isso aí deixa uma relação bacana. Eu vejo que clínicas que trabalham com digital têm relações muito boas com o laboratório de prótese. E se não a tem pessoa- atrito, entendeu? E além disso, se a pessoa consegue surfar essa onda aí, cara, ela reduz passos. Antigamente, para você fazer uma coroa, você tinha que moldar, provar o coping, registrar a mordida, depois prova da cor, aí voltar para o laboratório, aplicar o glaze para depois cimentar uma coroa. Sim. Então nós estamos falando aí de pelo menos 3 consultas. Quando o dentista era bom, ele mandava fazer direto. Aí errava a cor, tinha que fazer tudo. Então, assim, no digital hoje você pega uma pessoa boa, que já prepara espaço, tudo certinho, usa fio retrator, delimita, bonitinho. Cara, manda vir pronto. Tira foto do substrato. Você economiza. E o conforto da pessoa que está sentada ali. E nós estamos falando o quê? 3 dias para o cara voltar e pegar a coroa. Sim. E o conforto? Qual que é a experiência que o cara está levando da tua clínica? Que o paciente está levando da tua clínica? O que ele vai contar para o vizinho, para a vizinha? Ah, eu fui na Sorrifácil, fiz minha coroa. Ah, então, eu fiz em tal lugar e demorou 15, 20 dias para ficar pronto o dente. Não. Eu fui lá e fiz em 3 dias. Muda. Você está entendendo? Muda. Então, assim, na hora que o pessoal enxergar que o digital... qual que é o estresse? É esse. Pô, mas o protético não quis fazer, mandou eu repreparar e escanear de novo. Na hora que a pessoa entender que isso faz parte, mas você vai ganhar tempo na cimentação. Sim. Você vai economizar muito mais. Ô Zanon, e me diz outra coisa. Como é que você está enxergando a odontologia no momento agora? Como é que... tua percepção? Você já viveu várias gerações de odontologia aí. Eu acho que o mercado hoje, como é que tá? O mercado hoje, ele tá, eu vou dizer assim, para peixe grande, mas para tubarão, vamos dizer assim. Para esses dentistas que preparados, tá? Que são pessoas que já têm vivência na odontologia, que têm expertise de clínica, que sabe liderar, porque tá cheio de oportunidade aí. Entendeu? Esse pessoal que... Tem muita gente que está dentro de clínica que, infelizmente, não tem a mínima noção de negócio. Que caiu dentro de clínica. Sim. O que infelizmente, a gente sabe de um monte de história de pessoas, investidores ou recém-formados, e que o negócio não dura. Então, assim, tem muita oportunidade. Pessoas que passaram por todos esses processos, que são preparadas para o negócio... Eu acho que, mas a odontologia está saturada. O cara bom, ela nunca vai estar. Para o dentista bom, eu acho que agora é o momento, entendeu? Nunca teve tão propício que nem está agora. É desafiador? É desafiador, como acho que todas as áreas. Mas para o cara que está preparado, sempre vai ter oportunidade. Concordo com a tua visão. Eu acho que o mercado nunca vai ser escasso. E está preparado, mas eu sou especialista em 5 áreas. Cara, não é só isso. Tem que estar preparado, tem que gostar de gente, tem que saber liderar, tem que fazer o que gosta.
Tem que entender de financeiro, Tem né? que entender. Nossa época, essa é um novo momento, né? A gente... Você lembra quando eu entrei, você fez um e-mail pra mim, que eu não tinha nem e-mail? Mas, ó, o que eu vejo hoje, assim, olhando o mercado, né, cara? Você vê que tá forçando todo mundo a ter uma habilidade aí de gestão de recebível, né? Gestão de recebível, a gente tem que começar a entender de contabilidade. De contabilidade. É um mundo que a gente nunca fez. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. A gente tem que começar a entender de cobrança. Porque muitas pessoas... Isso é uma discussão que eu tenho com meus sócios até hoje, que a gente sempre olha o jardim dos outros, né? E todo mundo enxerga número. Ah, mas fulano faturou tanto. Qual que é a grande diferença? Faturamento e liquidez. Faturamento e rentabilidade. Criar o número é muito fácil. Eu, do jeito que eu gosto de vender, se eu sentar hoje numa clínica 30 dias e fazer avaliação, se deixar eu vender em 36 vezes com 10% de entrada, eu faço o número que vocês quiserem. Te garanto isso. Concordo com você. Você sabe disso. Sim. Ah, você quer que eu venda 1 milhão? Eu vendo 1 milhão. Tá tudo bem. Para pegar 10% de entrada e faturar e parcelar em 36 vezes no boleto, não tem problema. Eu vou fazer 1 milhão, o que eu quiser. Quanto que eu vou gerar de fluxo de caixa, quanto que vai ter de inadimplência depois, aí é que está o problema. Então, é essa visão que nós temos que criar. Faturamento é diferente de rentabilidade, faturamento é diferente de fluxo de caixa. Então, esses 10 anos de Sorri Fácil trouxe isso. Nossa clínica aqui mesmo, nós demos um passo para trás, a gente já chegou a faturar mais. Vendia muito mais agressivo em boleto bancário, tinha-se um problema de inadimplência muito maior, tinha-se dificuldade de fluxo de caixa. Entendemos que, vamos vender de uma maneira mais segura, vamos vender um pouco menos. Você comentou comigo hoje de manhã, qual que é a perenidade que você está de faturamento, que você falou? Essa clínica, ela essa clínica, acho que ela já vem de mais de 8 anos aí, faturando mais de 300 mil reais. E hoje a gente não vende mais do que 50% de boleto, nunca. Passou umas 2, 3 crises já e se manteve nisso. Já se manteve nisso. E como é que você enfrenta um momento difícil de mercado, assim? Cara, lembra lá do de trás? Cara, tipo assim, o que eu costumo dizer? Por obra do destino, sou eu por eu hoje. Eu tenho 2 filhos para criar, sou eu e minha esposa. Então, assim, acho que a história de vida, eu faço o que eu gosto. Eu não tenho medo de errar, cara. Sim. Eu não tenho medo de errar. E, tipo assim, e se errar, vamos levantar a cabeça e vamos começar de novo. Eu precisava, quando eu montei a minha primeira, eu precisava de uma oportunidade. Me deram. E aí as coisas foram acontecendo. Se acontecer, tomara que não aconteça. Sim. Nunca, nós vamos trabalhar para isso. Mas, cara, e eu acho que não existe crescimento sem risco. Certo? Claro que hoje, e principalmente quando você adota um modelo de negócio de franquia, é pensado para minimizar esses riscos. Sim. Claro que você também não sai tomando decisão que nem que vai falar, vai dar errado, e só vai metendo louco aí. Mas assim, cara, nós enfrentamos todas essas dificuldades aí e, bicho, tem uma frase aí até, diz que clínica é igual M, vou falar palavrão, né? O que muda são as moscas que tá em cima. Não existe receita melhor do que trabalho, cara. Você chegar, trabalhar, encarar. Clínica tem problema. E, cara, como um bom gestor, como um bom líder, você não tem que esconder atrás da porta. Você tem que encarar o paciente, olhar no olho, resolver problema. Ganhar parabéns quando fica bom. Quando tiver que ouvir, minha prótese quebrou, e jogar na mesa, você tem que enfrentar, sentar, refazer, bater no peito, eu vou resolver teu problema. Acho que é isso, cara. É isso que faz o negócio pular essas fases. É nunca sair da linha de frente. Sim. Acho que é isso aí. Não sair da linha de frente. Eu acho que não sair da linha de frente é o... E fazer dar certo, né? Porque é aquele negócio. Quantas vezes eu vou tentar até dar certo? Não é que vai dar certo, né? Cara, eu esperei 10 anos para ter essa oportunidade. Acho que é isso. Cara, não vai dar errado. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, né? Não tem. Eu vou fazer dar certo. Não até dar certo eu vou fazer, né? Não tem como dar errado. Não, e teimoso, né? Tipo, não tem opção de dar errado. Nós somos teimosos. Vamos embora. É um mindset. Entendeu? Que ele é fixo, né, cara? Exatamente. E deixa eu te falar outra coisa, pra mim poder já encaminhar aí pra gente dar os próximos passos, tá? Pro final.
que hoje você tá aqui em Londrina, a gente rodou bastante, conheceu novas lideranças, né? Sim. Essas lideranças que estão contigo, que hoje trabalhando nesse ecossistema todo. Da onde essa turma veio? Como é que eles chegaram até aqui? Lembra de umas 2 histórias aí que você acha bacana? Tá, tem uma aqui, né? Chegou aí. Chegou chegando. Meu Jesus. O Marcão chegou causando aqui no estúdio, né, rapaz? Tudo bom, Marco Vinícius? Acho que ele vai contar um pouco a trajetória dele, que acho que é bem interessante. O Marcos, quando chegou, que acho que a nossa história é até bem parecida. O Marcos chegou, formou em Marília, morou numa pensão, né, Marcão? Pedindo uma oportunidade. Tem até a parte ruim também, na hora do almoço ia dormir no carro. Aí teve um dia que ele veio com o carro da esposa, eu subi com o extintor para despejar o extintor no carro dele. A sorte que ele veio trabalhar com o carro da esposa, e aí eu não achei, porque eu ia descarregar o extintor no carro dele, rapaz. Nessa época não se almoçava muito nessa nossa. Que dia, que dia que a gente sentou na hora do almoço para dormir, rapaz. E aí, a hora que eu descobri que o Marcos estava dormindo no carro, eu passei a mão no extintor do meu carro e falei, vou tirar esse trauma dele, fazia né? parte desse processo, né? Na minha cabeça. Época era eu nunca mais... dormia, essa molecada vai aprender na marra, né? E eu achava que eles tinham que sofrer que nem eu. Sim. Pra aprender. Se sofresse, ficasse, era bom, né? Se sofrer... Era diferente. Vai criar casca sofrendo, né? Não, vou acordar ele no extintor, né? Mas assim, ó, o Marcos chegou, passou por isso, hoje tá com a família aí, tá com a clínica dele que performa muito bem. Você viu lá hoje, pô, tem 3 pessoas que estão prontas pra... E como é que elas vieram? Eu fiquei fascinado com a história que eles fizeram um tempo atrás. A Clarissa aqui, que nós vamos voltar a fazer, né? É um compromisso que a gente pegou isso assim aí. que teve uma época que a gente parou um pouco disso, que até você fez a provocação hoje da gente voltar a fazer. Nós queremos um projeto, chamado Projeto First. Reúne 6 ou 8 pessoas e vamos fazer uma reunião aqui na clínica. Eles vieram, eu falei, eu tenho 5 clínicas aqui na região, acho que era 8 ou 10. Eu quero que vocês, uma dupla, vá em cada clínica, passa 3 dias na semana, meio período, e vocês vão revezando. E aí, reunimos de novo, falei, e aí, vocês estão preparadas? Querem trabalhar? Quero. E aí, chegaram, na época, a Isabela Ueda, a Alexia e a Clarissa. Essas 3. Uma ficou em Londrina. A Clarissa foi para Cambé, Marcos? Não, ficou em Londrina a Isabela Ueda e a Alexia. Né? Através desse projeto, 3 já foram contratadas e começaram a trabalhar. Desse projeto aí, antes da formação na faculdade, foram conhecer. Precisa disso. Sim. Para ver o dia a dia de como é uma clínica. Porque a gente sai da faculdade, é um outro mundo. Né? E a insegurança, tudo. E aí pediram para conhecer, passavam meio período vendo como é que é a clínica, vendo o funcionamento de uma clínica, vendo um atendimento de um paciente. Estagiando mesmo, assim. Formaram, colaram grau e a partir daí começaram a ter uma atuação mais presencial, mais efetiva. Surgiu a proposta de estar trabalhando, cara, e aí começou. E aí hoje foi umas guerreiras lá, você vê cara, que e hoje a Clarissa tá ali no Cambé. Uma força para atender, uma mulher forte, atendeu a gente, já explicou, olhou pro horizonte. A Isabela Ueda trabalhou um tempo, foi embora para Santa Catarina. A Alexia trabalhou com a gente quase 2 anos também, depois saiu. E, cara, e a gente fica feliz, porque as pessoas saem para trilhar o seu caminho, algumas viram sócias. Bacana. Eu acho que isso aí faz parte da trajetória. Vamos trazer elas aqui no próximo podcast. É muito legal, entendeu? Acho que isso aí é bacana também. Beleza. Entendeu? Zanon, que recado que você deixa para quem quer empreender? Rapaz. Como é trabalhar na Sorrifácil? Como é empreender com a Sorrifácil? Tá. Eu acho que o recado que eu deixo é uma frase que a gente já falou várias vezes. Se tiver a oportunidade de entrar numa clínica que ela vai te dar um modelo de negócio pronto, é uma receita de bolo, né, Edu? Te mostra como faz, mas não tem segredo. Tem que trabalhar. Tá? É o modelo de negócio pronto, mas tem que sentar e fazer. E a Sorrifácil, ela desenvolve pessoas para desenvolver negócios. Então, eu acho que isso aí é um DNA muito forte nosso. Parte de gestão, essa parte de treinamento que está muito forte agora. E assim,
não tem que sair da linha de frente, tem que ter esse conhecimento, tem que trabalhar, tem que gostar muito de gente, gostar muito de pessoas. Eu acho que é isso aí que faz a diferença, cara. Bacana. Zanon, Beleza? obrigado demais do coração você ter vindo aqui. Eu ter que sido agradeço. falado com muita clareza, cada ponto aí. Passou um filme aqui na minha cabeça de olhar pra trás. Vamos precisar fazer mais vezes agora, tem né? história demais, tá louco? Minha próxima objetivo é fazer aqueles duetos, né? Você e o Balsa aqui comigo, Nossa. imagina? Não, aí tem que deixar ele falar. Pessoas das pelo amor de antigas Deus. que, pra gente aprofundar nessas histórias, que nem cada história dessa tem São tem histórias. tem um filme, né? São anos de história, acho que tem muita coisa boa pra contar, muita coisa que a gente viveu junto. E fica um convite, você que não conhece uma Sorri Fácil, todas as unidades nossas aqui estão de portas abertas. Venham conhecer. E Sorri Fácil, né? Sorrir foi a minha conquista e eu espero que seja a conquista de vocês. Valeu? Obrigado, Zanon. Valeu, Du. Tamo junto. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Sigam nossas redes sociais e fiquem ligados nos próximos episódios.